Fala pessoal, mais um episódio do podcast da Acessível em parceria com a DLG Media. E hoje a gente vai falar de inteligência artificial. Muita novidade, hein, Kleber? Kleber Zumiotti a gente está recebendo aqui, que é especialista em processos e em IA, Isso. associado da PET. Isso. Seja bem-vindo, Kleber, mais uma vez aqui no podcast. Muito bom, obrigado. Adoro estar aqui, sempre. Obrigado pelo convite, sempre eu aceito, não importa o horário, o dia, a gente sempre está aqui. Legal. Vamos falar hoje, eu acho que inteligência artificial a gente já falou da outra vez, falou até do concorrente do ChatGPT, né? Isso. Que é aquela versão... É o DeepSeek que a gente trouxe aqui, né? Mas vamos falar hoje de inteligência artificial nas empresas. Sim. Você lançou recentemente uma jornada para as empresas, inteligência artificial. Conta um pouquinho para a gente o que é essa jornada, como que funciona, o objetivo. Muito bom estar falando desse assunto, porque de lá para cá, né? Nós estamos falando aí, se for contar meses, 6 meses, 1 ano atrás, a inteligência artificial não era naquela época o que ela é hoje. Hoje tem inteligência artificial para tudo, né? Inclusive... Lá no Rio Preto Tech Summit falaram que agora tem até churrasqueira, que tem inteligência artificial, né? Tá para tudo. Inteligência artificial virou moda, num bom sentido, e pouco se fala sobre o uso profissional dela. E a gente conectado com esse universo já há 2 anos, né? Um pouco mais de 2 anos, a gente percebe que as pessoas que querem usar IA, elas precisam aprender a usar IA. E o adulto, a hora que vai entrar para aprender, é aquele cachorro velho que tem que aprender truque novo, né? Ele aprende, mas não é de um jeito muito rápido e fácil. Então, pela nossa especialidade de processos, que a gente já trabalha processo há mais de 30 anos, com muitos especialistas, a gente teve, né, uma inteligência, uma ideia de criar uma jornada de aprendizado. E essa jornada é com especialistas, né? Não é uma jornada de uma pessoa só. São especialistas que vieram das áreas especialistas. Área de RH, área de manufatura, área comercial, área de executivo, área de marketing. E que ao longo desse tempo com a gente aprendeu a usar IA. E aí, você imagina hoje um profissional de RH que aprendeu a usar IA ensinar outro profissional de RH que não sabe a IA. Né? A chance de aprendizado, né, e a velocidade de aprendizado é muito maior. Já errou, né? Já errou. Ele já errou lá no passado. Ele já fala a mesma língua. Então, nós fizemos vários eventos, né? Esse foi um ponto super importante de aprendizado nosso. Quarta-feira, semana que vem, a gente faz o nosso 14º evento. Sábado, a gente faz o nosso 15º evento lá na PET. E são eventos que trazem especialistas usando a IA, né, já tendo o resultado, falando com pessoas que trabalham com aquela especialidade, né, ou queiram saber um pouco mais sobre como a IA naquele segmento ou dentro daquela área ela é utilizada. E isso fez com que a gente percebesse que ajuda as pessoas, né, porque o intuito, principalmente para a empresa, é obter resultado. Né? As pessoas saem de lá entendendo melhor como a IA vai economizar o tempo, como a IA pode ser um auditor na tarefa, como a IA pode dar insights para enxergar o que ele não está enxergando para resolver um problema. E aí não é só chamar o ChatGPT e perguntar o que você quer e ter uma resposta. Tem um jeito de fazer, tem uma forma de preparar ela. E como esses especialistas fizeram essa jornada, a gente encapsulou isso em jornadas, né? Então tem a jornada do RH, tem a jornada da manufatura, a jornada da logística, a jornada de tecnologia. E são jornadas que tá dentro de um ecossistema que a gente chamou de empresas. Hoje não são só inteligentes, são empresas mais inteligentes. Porque já tem empresa que está usando a IA e está obtendo muitos bons resultados, mas ela não está tendo troca com outros especialistas que já usam outras coisas. Então, a gente agora está colocando, né, jornada das empresas mais inteligentes, né? E isso é muito bacana, porque a cada evento a gente aprende também, né? E faz parte do aprendizado. E a gente tem desbravado aí pontos e assuntos que, eu vou dizer assim, para Rio Preto é inovador, né? Dentro da metrópole. Mas Brasil também.
né? Assim, as empresas que estão começando a fazer o que a gente faz são empresas muito grandes, muito maiores, já são do meio de educação. A gente está entrando agora nesse modelo, né, de aprendizado com muito orgulho e a gente está conseguindo, né, trazer interesse das pessoas. Empresários mais aqui da região de Rio Preto ou tem de fora também? Muito boa pergunta. Presencialmente, Catanduva, Fernandópolis, a gente vai ter agora de Prudente, a gente começa a ter uma expansão. Como os nossos eventos também são transmitidos online, 30% do público dos eventos é um público online. Então, você imagina um público, a gente tem em média 45, 55 pessoas presenciais e a gente tem 20, 18, 25, dependendo, online. Né? E online a gente está falando de Acre, Curitiba, Florianópolis, São Paulo capital, né? Santos, Sorocaba. Então, aquilo que as pessoas não conseguem enxergar na região delas, elas online se conectam. Isso já permitiu a gente abrir uma perna para Goiânia, né? Um dos especialistas, que é o Elton, ele é de Goiânia, a gente está levando esse movimento para lá. Posso falar que é um cliente da iProcesso, a Vinagres Castelo, lá em Jundiaí. Então a gente está indo lá, né? Então é legal porque o online permite, não é a mesma experiência, né? Não dá para falar que é a mesma coisa, mas o online permite as pessoas enxergarem aquilo que é bom de qualquer lugar. Tem funcionado, tem dado certo. E as empresas que estão procurando esse conhecimento, se aprofundar na inteligência artificial para ajudar as empresas delas, de várias áreas, ou você vê que tem mais empresa ou o especialista em RH da empresa que vai, ou são diversas áreas, desde advogado também, área jurídica, parece que está usando bastante também. Usando bastante. A área jurídica não tem uma participação hoje muito ativa no movimento. É uma área que acabou se especializando muito rápido, e hoje eles estão num nível de automação maior, comparado com as outras áreas. Os advogados. Tá certo? Os advogados, né? Hoje você tem... Você acha? Porque quando a gente traz a IA para dentro do negócio, é inevitável a gente falar de governança, né? Falar de LGPD. E a área jurídica é a área que lida muito bem com tudo isso, né? Então eles souberam... Mais fácil. Eles souberam fazer isso mais rápido. Essa percepção. E é processo, né? Puro. Eu conversei com um advogado esses dias, de uma empresa grande daqui de Rio Preto, e ele falou que ele coloca lá um bot, um robozinho que lê faz o trabalho de 20 advogados. Coisa de louco, né? E é 24/7. Né? 24/7. É uma doideira, né? Nós vamos falar disso aqui, louco, né? Mas é louco. É 24/7 e é uma área que não vou dizer que é específica, mas eles entenderam muito bem a regra do jogo rápido e eles, como lidam com regras, foi muito mais fácil colocar as regras básicas do jogo. Não que não tenha oportunidade de melhoria, mas a jornada deles, eu diria que está mais adiantada, tá certo? Hoje você já tem advogados questionando próximos passos, né? Se antecipando as petições, as análises aos casos, fazer avaliação de processos, processo de tarefas mesmo, internas da empresa, para evitar risco trabalhista. Então, eles já estão indo para outro ponto. Erra menos. As empresas erram menos, porque a gente está suscetível ali a um... Ser humano, né? Ele vai no viés dele. Que coisa. O robô é fiel. Né? E as empresas que têm participado do movimento, primeiro, são empresas familiares. A gente percebe que são aquelas empresas... tem empresas, assim, mais de 50 anos que participam, porque querem atualizar a empresa, querem colocar novos processos, querem organizar melhor a empresa, querem melhorar as condições dos colaboradores, querem levar coisas novas para eles, né? Fazer o colaborador evoluir. Diminuir custo, que cresce, não precisa contratar gente, põe o bot, né? Ou põe a IA para poder ajudar quem conhece. Então, essas empresas familiares, porque elas trazem isso de uma forma mais pessoal. É algo que ela quer oferecer
para os colaboradores e para a estrutura e para o ecossistema. As empresas também que querem crescer, abrir novos negócios, né? Nós temos alguns clientes que vão nessa linha. Também quer saber, vou abrir um novo negócio, como com a IA? Eu estou abrindo um novo negócio para mim, mas o meu concorrente já está lá há bastante tempo. O que eu preciso saber que eu não sei? Então, já são empresas que aceleram o conhecimento do mercado com o uso da IA. Ela começa a entender o que ela é boa e o que ela pode aportar para o novo mercado, a IA faz essa análise. Né? Tudo aquilo que a gente fala de plano estratégico, SWOT, Ishikawa, todos aqueles métodos, a IA faz com o pé nas costas. Agora, a direção, o olhar, o conteúdo, ele precisa aprender. O dono precisa. E aí o dono leva os seus pares. Entendeu? E olhar para o futuro também, né? Olhar para o futuro. Não é só olhar para o passado, com os dados que a gente já tem, mas pode mostrar o caminho, né? Olha, no futuro, daqui 1 ano, vai estar assim o mercado. Você vai por esse caminho, não por esse. É isso. Dá para fazer isso, né? Dá para fazer Consumo, como que está o consumo? É tudo isso que você está dizendo. Você imaginou que louco? É isso, e isso é realidade. Você imagina eu falar assim, ó, tô abrindo... E tem gente fora, né? Ainda que nem se conhece. Nem conhece. Olha, estatisticamente, no nosso movimento, eu vou te dar números. A gente já tem mais de 610 pessoas impactadas, mais de 130 CNPJs impactados. Nós estamos falando aí de quase 2 anos de movimento. A gente não conseguiu fazer todos os meses, né? Nós pulamos alguns meses por uma adequação do modelo, mas esse 14º e o 15º evento, nós estamos falando, né? E tem esse número de 28, entre 25% e 30% online. Estatisticamente, agora que está chegando a 50% desse público que é recorrente e que já veio em edições anteriores. Porque a jornada muda, cada encontro muda o tema. Então, o que a gente percebeu? A pessoa vinha achava que entendia e não vinha mais. Aí não conseguia ter resultado, você ia falar com a pessoa, ela estava usando de forma inadequada, não evoluiu no modelo, aí ela percebia que ela tinha descolado, vinha para o próximo evento. Então, hoje que a gente está chegando a 50%, né, de recorrência, e isso mostra que as pessoas que usaram e não conseguiram sustentar o resultado ou a visão, precisa ter um ecossistema de aprendizado. Então, quando a gente cria uma jornada para essa pessoa, ela fala, bom, pelo menos uma vez por mês, vamos falar do RH. Então, eu vou reservar na minha agenda. Uma vez por mês, eu vou lá falar de RH. Você percebe como muda? É diferente da pessoa ir no movimento e falar, bom, aprendi tudo. Não, a ferramenta muda dias, semanas, cada hora muda. E a gente, como especialista de processo e especialista de IA, somado ao conhecimento da especialidade da área, a gente todo mês está revendo. Olha, essa ferramenta saiu isso, muda o processo, mudou o processo, muda o aprendizado do RH, muda o aprendizado do comercial. Melhorou aqui, a gente pode implantar isso agora. A gente leva muita sacada nos eventos, né? As pessoas, o último evento que nós tivemos, que foi semana passada, remoto, o Jefferson, ele falou, eu tenho uma dificuldade, porque eu tenho uma lista de 15 empresários e eu acho eles no LinkedIn, e eu tenho que entrar no LinkedIn, eu tenho que procurar o arroba dele, eu tenho que identificar o histórico dele, ver a empresa, ver o contato, depois pegar esses dados, somar. Aí não dá para fazer isso para a gente? Aí a gente estava ao vivo lá, eu falei, olha, dá para fazer. Eu vou fazer aqui, né? Eu fiz um modelo automatizado que ele reproduziu do outro lado. Terminou o evento, ele falou, olha, tá tudo feito. A IA já trabalhou para mim ali 10, 15 minutos, já navegou no LinkedIn, já pegou as informações, eu já tenho um agente, né, de IA que sumariza, me deu o que eu quero, estou com a estratégia pronta. Valeu. Então, um evento que dura 4 horas, se em 1 hora ele já levou o que ele precisava, tá muito bom. Se ele tiver um desse por mês, tá muito bom. Mas pode ser mais, né? Pode ser mais. Pode ser mais, bem mais, né? Mas você percebe que essa é uma jornada... É uma entrega... de altíssimo valor. Altíssimo valor. A pessoa que sai de lá e fala, poxa, eu posso fazer isso? Pode.
a gente entrega para a pessoa, inclusive para ela poder alterar o que ela quer fazer. Porque ela precisa entender que se ela não contribuir para aquele resultado, ela vai descolar. Porque ela faz de um jeito, a ferramenta faz de outro, então ela tem que saber o que ela tem que ajustar. A hora que ela sai do movimento ali e ela entende aonde que ela tem que ajustar, ela começa a andar sozinha. Mas será que as pessoas estão entendendo? É isso que eu até anotei aqui. Tanto os empresários, como eu já conversei com alguns empresários também, eles fazem umas perguntas para usam ali o ChatGPT, e a inteligência artificial não é só o ChatGPT. Não. Ó, a inteligência artificial está em vários outros sistemas, em outros, né? Tá. A gente, eu acho que assim, ó, o que você falou é importante. Por que que a gente colocou uma jornada? Porque tem muita gente que está ainda como há 1 ano e meio, 2 anos atrás. Tá certo? O mercado que essas pessoas estão inseridas ainda não exige que ela produza algo com a inteligência artificial, tá? Isso não quer dizer que de uma hora para outra o mercado, se passar a exigir, essa pessoa vai ter que correr atrás. E eu vou dizer para você, como uma pessoa que eu estudo assim, ó, fácil, né? As pessoas que me conhecem sabem que eu dedico muito tempo para estudo. É no mínimo, estudo de 2 a 3 horas por dia. É no mínimo. Acordar às 5 horas da manhã, ficar até às 7, depois antes de dormir, pegar. É no mínimo. Porque, de novo, o adulto tem uma dificuldade para aprender. Dependendo da nossa jornada profissional, a gente só aprende no concreto, sinestésico. Tem muita gente que fala, é muito bonito esse negócio de, me dá um exemplo concreto. E aí a hora que você traz o exemplo concreto, não é o exemplo dela. Aí ela não enxerga. Tem que ser algo da Tem que ser algo da realidade que dela. Ela vai enxergar aquilo. Então, a realidade... essa conexão, você vem numa jornada. Então, a gente impacta as pessoas para virem, aí elas saem de lá entendendo o que é, mas não acreditando. Mas ela está num ambiente, isso que é muito bom, é um ambiente que é colaborativo, que alguém vai chegar para ela no coffee e vai falar, olha, eu sei que você não está acreditando, mas vem mais 2, 3 vezes que você vai ver que muda. Comigo aconteceu isso. É muito melhor ter esse tipo de troca do que você forçar o indivíduo a aprender e obrigar ele a ir e ele não vê sentido. Então, as trocas são laterais. Então, a gente começou fazendo esse movimento totalmente aberto. Então, tinha pessoas do RH junto com o comercial, junto com o jurídico, junto com o financeiro, junto com o dono. E a gente não conseguia trazer a realidade deles naqueles eventos. A gente conseguia chegar até um determinado nível. A gente começou a perceber isso como negócio, a gente começou a perceber isso que, por mais que a gente trouxesse parceiros da área de educação, esses parceiros não entendiam o modelo. Isso é super importante. As empresas de educação não entenderam esse modelo de ensinar. Ok, eu vi uma oportunidade. Tá bom, você conversa com 6, ninguém vê, ninguém faz. Eu transformei os eventos num modelo de negócio. Então, a jornada é um modelo de negócio. Tendo uma pessoa, tendo 60, acontece a jornada. Ninguém precisa nem perguntar. Vai ter ou não vai ter? Tal data lá vai ter. Não é que nem um evento que você tem que ter o ponto de equilíbrio. Não, a gente já colocou isso no business. É óbvio que a gente faz as divulgações para que as pessoas possam serem impactadas. Né? Cada jornada tem uma... de uma área específica, Uma jornada é de uma área. A jornada da empresa soma várias áreas. Sim. Cada área tem a sua jornada. E aí começa e termina. Então, o RH. O RH, a gente falou da cultura de atração, né? Discutimos muito e entendemos que a dificuldade do mundo é contratar pessoas. Mas nós entendemos, como nós somos especialistas em processos, que os processos precisam ser mudados. Tem muita gente boa no mercado, mas não para aquele processo. Eu tenho que mudar a rotina da empresa para absorver novas pessoas. Olha que legal. Eu estou procurando a pessoa antiga no modelo novo, porque o processo é antigo.
Tem muita gente que cria processo. Se atualizar, né, Kleber? Não atualiza. Precisa se atualizar. E aí o processo não tem processo documentado, cada um que entrou fez o seu processo, criou o seu processo. Então, quando a gente traz uma visão nova de um processo, abre a oportunidade para o RH enxergar pessoas de fora para ocupar cadeiras dentro da empresa num novo processo. Isso muda a cultura, isso muda o jeito, vai mudando. O que a gente descobriu é que nessa jornada, o primeiro passo é reter, que não é um nome muito bonito, né? O RH não gosta de reter, mas é a cultura de atração dos profissionais que nós temos. Cuidar de todo mundo que está junto com a gente. Esse é o dever de casa. A partir do momento que você evita a evasão, né? Você deixa de perder profissionais para o mercado, você já está melhor que muita empresa. Porque você está cuidando, você está promovendo, a pessoa está vendo o motivo pelo qual ela está lá, ela está participando da mudança da cultura, do ajuste, se sente bem, se sente valorizada, você cria um ciclo positivo. Tem muitas coisas que se falam hoje sobre engajamento, sobre liderança, mas ignoram mudança de processo, ignoram tecnologia, ignoram a IA. E são ferramentas que o ser humano, se não usar, ele não vai se sentir bem. Porque ele não vai conseguir fazer um trabalho hoje de anos atrás. Não funciona. Então, nós criamos uma jornada. Então, fizemos um evento para falar da cultura de atração. Tem todo o ferramental. As pessoas que saíram com o mínimo das ferramentas para poder usar. Agora, nós vamos falar sobre desenvolvimento das pessoas. Como é que eu desenvolvo essas pessoas? Como é que eu coloco essas pessoas para produzirem mais? Como é que eu atraio a atenção delas para reverem os seus processos? RH. E aí não estamos falando só de uma área, estamos falando da empresa toda. E essa jornada tem ciclos, né? E da mesma forma que acontece com RH, hoje, em paralelo, acontece com o comercial, que é outra área. Sim. Porque a gente precisa abastecer, cuidar de cliente, é a primeira coisa. Vender mais para o cliente, estar próximo do cliente, entender o que o cliente precisa num mercado variado. Muitas empresas não fazem isso e vamos criar a jornada, né? Criamos a jornada do comercial. E agora a gente tem a jornada de lógica e processos, porque aí processo vai fazer uma jornada, porque tem muita gente que ainda não sabe rever os seus processos. E a gente entende que isso é um pilar importante. Nós temos umas 80 IAs que fazem isso. Então, a gente quer começar a colaborar com essas empresas. Nós vamos fazer o de manufatura, né? de manufatura e manutenção industrial. Aqui é um polo muito rico de indústrias. Então, como que a IA calcula um planejamento de material, um PCP, uma programação? Como é que ela ajuda no CEP, no controle estatístico de processo da fábrica? Como que ela ajuda a enxergar abastecimento de fábrica? Existem softwares que fazem isso, que são os ERPs, mas a inteligência artificial, nesse ponto, ela tem hora que ela dá de 10 a 0. Então, a gente já usa e vai começar a compartilhar. 2 grandes eventos que a gente está fazendo, que são importantes também, que é uma jornada. No dia 30, agora de agosto, sábado, a gente está fazendo o primeiro evento de empresários, donos e C-Level, com a IA. Então, o dono também é carente, né? Hoje, se você se colocar na posição de qualquer empresa, guiando essa empresa num mercado incerto, não sabendo usar IA de forma adequada, você não sabe se você compra uma licença, 2, se você compra corporativa, se você entrega na mão de todo mundo, se não, o que você faz depois que alguém fez o resultado, como é que você evolui? Tem um monte de pergunta. Não temos todas as respostas, mas já nessa jornada de 2 anos, reuniu um conjunto de boas práticas que a gente vai começar a compartilhar. Então, o dono de negócio que queira ouvir, pelo menos, o que está sendo feito, como está sendo feito, com especialistas, convido todo mundo a participar desse. É o primeiro, mas teremos um a cada mês, né? Encontros para C-Levels, né? com a inteligência artificial. A gente, inclusive, traz, né, estratégia empresarial com inteligência artificial. Vai ser esse o slogan. O que você achou? Bom, né? Opa. Legal, né? Você falou um negócio, Kleber, que eu acho que assim, o dono de empresa, ou o gestor, o gerente, quem está ali na linha de frente, talvez tenha dificuldade de enxergar.
e acha que é o tal do ChatGPT. Tá. A inteligência artificial ali, eu vou entrar ali e pedir para fazer tal coisa, fazer uma fotinha, fazer uma artezinha, um textinho, um relatório, ou pegar um... E não é isso. E aí você consegue mensurar ou dar alguns exemplos, sabe, para a pessoa aqui da região. Dá para a gente falar assim, ó, tal empresa, não precisa colocar o nome por questão contratual, mas se der para você, a empresa estava desse jeito, ela não tinha processo, ela fez isso, e economizou, ou se você puder citar exemplos, sabe, que eu acho que fica mais fácil para a pessoa poder mensurar, né? Sim. Trabalhos operacionais que nós estamos falando é mais ou menos o seguinte, análise de pedido comercial e aprovação, tá bom? Vamos colocar isso de uma forma simples. Se você olhar hoje o mercado, quantas empresas têm um software de gestão integrado, os chamados ERPs, que já tem essa função, tá certo? Tem muitas empresas que têm, mas também tem muitas empresas que não têm. Vamos focar nessas empresas primeiro que não têm. As empresas que não têm, nos exemplos que a gente tem, imagina que essa pessoa gasta de 1 hora a 1h30 por dia pegando os pedidos, analisando os pedidos, indo numa planilha em Excel, olhando a carteira de pedido daquele cliente, vendo qual é o crédito. Ela gasta 1 hora, 1h30. O que hoje uma inteligência artificial bem configurada gasta 10 minutos. Então, vamos colocar aí no mínimo 1 hora de economia por dia num trabalho operacional, ok? Você soma isso, dá 5 horas por semana, tá certo? São 10, são 20 horas no mês. Tá certo? É o que eu notei aqui, né, Cleber? 24 horas. Se você quiser deixar Boa. um robozinho ali trabalhando 24 horas, 7 dias, sábado, domingo, feriado. Bateu a conta, tá vendo? Agora você imagina a evolução para outros trabalhos. Trabalho, por exemplo, análise e planejamento da minha equipe da logística para fazer armazenagem, coleta, organizar. Tem casos que você leva meia hora, 40 minutos e ainda não é efetivo. Porque durante o dia acontece, quebrou um caminhão, muda a logística, reprograma, muda. As variações durante o dia são grandes. 40 minutos mais essas somas. A IA faz em 5 minutos. Então, se você somar tudo isso, a conta hoje, ela está mais ou menos o seguinte, você consegue realmente tirar de 20 a 30 horas de trabalhos operacionais com o ChatGPT, com o Gemini, com qualquer um, sem automatizar. Como uma ferramenta de ajuda para a pessoa. A pessoa entra, aperta o botão, conversa com o chat e tem o resultado. Nessa brincadeira, ela já economiza um baita tempo. Tem casos mais avançados, por exemplo, comercial. Quando você coloca numa esteira comercial a venda pelo robô, atendimento. Fiz uma campanha, coloquei lá no Instagram, do Instagram veio um interessado, eu converso com ele até ele querer comprar. Normalmente, quando ele quer comprar, eu coloco para um humano atender e vender para ele. Tem casos que a IA já vende. Só no final ali. Só no final põe um humano, mas tem caso que a IA já vende. Ela vende? Vende. Se você pegar... que seria um suporte, que seria um... Não, suporte não. Imagina treinamento como se fosse no Hotmart. Vender um treinamento que a pessoa viu e quer comprar. Eu não preciso pôr uma pessoa. O próprio processo... Essas grandes empresas, Magalu... Tudo por atendimento. Rastreabilidade do seu produto pelo Mercado Livre, pelo iFood. O dono do iFood colocou. Ele falou, hoje na minha empresa é tudo IA primeiro. Não que eu quero tirar o humano, mas quando eu ponho trabalho repetitivo feito pela IA, o meu humano pensa em coisas que ele não pensava. E erra menos. E erra menos. E vai pensar em crescer a empresa. Né? Está menos suscetível a erro. O trabalho repetitivo ajuda bastante a empresa a fazer certo e bem feito. E aí a pessoa, que é o ser humano, acompanha, nesse momento, a IA. A gente ainda não está... na cultura de dormir tranquilo, né? Tem que ter o humano hoje ainda, é aconselhável para que ele monitore, para que ele supervisione, etc. Parou de rodar o robô. Parou de rodar. Diga-se de passagem, as estruturas mais complexas têm robôs que avaliam robôs.
Então, hoje eu tenho um robô que avalia robô, se ele está funcionando ou não, se ele está dando a resposta no prazo ou não, dedo duro, né? Manda para mim uma informação, fala, aquele robô lá não está funcionando bem, não. Senhor. Fala, aquele cara, eu mandei 10 coisas para ele lá, não está funcionando. E por que isso acontece? Porque a gente precisa colocar as informações ou dar o direcionamento das informações para o robô. Se as coisas mudam e esse aprendizado ele não é acompanhado de uma certa forma automatizada, eu preciso de tempos em tempos ir calibrando ele. Ainda estamos nesse cenário. Mas quando você pega, voltando ao assunto, quando você pega uma jornada completa de venda de ponta a ponta, já tem casos que o robô vende 9 cursos por dia, 10 cursos por dia. Daqui a pouco vai ter a foto da IA como profissional do mês. Você vai entrar assim, vai estar assim, ó, vai estar uma mancha neon assim, ó. Quem que é esse cara? É o funcionário do mês que vendeu mais do que todos os vendedores. É uma forma super importante de discutir isso, né, e provocar as pessoas, porque hoje, não sou só eu que falo, né? Eu vou ser o porta-voz aqui, mas a gente realmente acredita que as pessoas vão ser substituídas pelo robô. Mas não são todas as pessoas que vão ficar sem emprego. O trabalho é repetitivo. O trabalho é repetitivo. Agora, quem pensa Quem pensa não vai ter, mas de longe vai ficar desempregado, porque hoje o mercado é carente de pessoas que pensam sobre os trabalhos repetitivos. Nunca foi tão exigido a conexão, a subjetividade, ampliar o conhecimento. A coisa chata, né, Kleber? O Gerson esteve aqui com o presidente da PET e aí ele falou sobre isso. Aí eu perguntei para ele, e aí, a IA chegou, muita gente vai ficar... Ele falou assim, Henrique, de maneira alguma. Aquela programação chata que o programador não gosta de fazer e tal, ele já vai lá, ele pede, já está pronto. Aí depois, a hora que vai dar os detalhes, você vai... Aí o programador entra. Isso na programação, mas isso todo o trabalho repetitivo, né? Todo. A gente está nessa jornada, o que a gente tem percebido, e é super importante as pessoas entenderem, que como é uma jornada, a gente ainda está em tempo de aprender, tá bom? Eu acho que a gente está na última onda, é o último ônibus que vai passar. Eu falo isso para todo mundo, inclusive na hora do almoço hoje eu estava com 2 parceiros e eu falei para eles, olha, o último ônibus vai passar agora e vai terminar em junho do ano que vem. Quem não pegar esse bonde vai correr sério risco de ter que correr atrás. Conhecimento não se adquire da noite para o dia, assim... o conhecer talvez sim, né? Mas o saber não. Você não consegue, com 9 mulheres, fazer um filho em um mês, tá certo? Eu uso essa frase, tá? Você tem que esperar 9 meses para a gestação acontecer, né? Não adianta você pôr 9 mulheres num mês para ter um filho, não vai acontecer. É mais ou menos isso que a gente está passando. Então, quando a gente fala de um programador usar IA e ele fazer o código, é verdade, porque ele sênior... eu estou com 52 anos, a minha formação primeira é análise de sistemas. Eu hoje faço um programa no ChatGPT em segundos. Eu consigo saber o código que ele fez? Não, mas eu consigo submeter o teste ao programa porque eu sei o resultado que vai dar. Se por um acaso ele não me entregar o resultado, eu pergunto de novo para ele. Porque ele erra. Ele erra. E erra muito. A gente precisa treinar ele. Isso, você matou. Domesticar. É isso. O bichinho. Aliás, você viu, eu não sei se foi o Arthur Igreja no Tech Summit, se não foi ele, foi alguém, e eu vou trazer para cá. A inteligência artificial, ela foi criada para alucinar. Eu vou repetir. A inteligência artificial generativa, que é a que faz imagem, que é a que cria, ela foi feita para alucinar. Ela não foi feita para seguir ordem. Se a gente entende isso, fica mais fácil. Não é que ela está alucinando, ela está no padrão dela. Quando ela acerta que ela não está no padrão dela. Porque quando a gente põe um problema, como é que ela vai resolver um problema se ela não alucina para descobrir uma solução? Se eu sei qual é a solução de um problema, eu não preciso dela. Então, ela foi criada para alucinar. O algoritmo dela foi criado para alucinar. Percebe? É proposital isso? É proposital. É um modelo. Não é que é proposital, é um modelo. A IA preditiva... Mas se a gente tivesse feito a IA
e para ela não errar. Se ela não soubesse o resultado, se ela não conseguisse entregar aquilo, Boa. ela não ia entregar. Ela fala, não sei. Deixa eu te falar uma coisa. Então, alguém tem que controlar. Tem. Não é? É para isso. Olha como é importante que você trouxe. Você pega na memória, quem está assistindo, quantas vezes você errou e do erro você trouxe um aprendizado. O erro faz parte do aprendizado. Muito. Né? Então, esse conceito é que foi levado para a IA generativa. Tem a IA preditiva. A IA preditiva é aquela que não erra. A preditiva, você fala que para resolver um problema tem 3 caminhos, ela não vai criar uma quarta. Mas não é essa que está no ChatGPT. Não é essa que está no Gemini. Essas novas são alucinadas para ela te ajudar a enxergar o que você não está enxergando. Então, se a gente não muda a visão do uso dela, a gente não tira o melhor proveito. Agora, tem um ponto importante aí que você trouxe, e tanto isso é verdade que eu estou colocando aqui, que se você pegar o GPT de 1 ano atrás e de agora, dentro dele, lá atrás, ele tinha o 3O, o 4O, o Mini, ele tinha vários modelinhos dentro dele. Um que era bom para estatística e planilha, o outro que era bom para conversação e análise de texto, o outro que era bom para resumo e criatividade, vários. Isso já é um sinal de querer controlar ela. Porque se ela é boa para criar uma imagem, tem um padrão. Se ela é boa para criar texto, tem um padrão. Então, eu faço modelos diferentes. Hoje, se você pegar o ChatGPT, tem várias opções, né? Ele mudou para o 5, né? Também tem algumas variações, mas na própria ferramenta hoje tem lá, eu quero uma pesquisa profunda, eu quero modo estudante ou estudar, alguma coisa assim. O modo estudante, ele não te dá a resposta. Ele te faz sobre a tua pergunta uma outra pergunta que você chega na resposta. Ele faz você estudar. Ele faz você estudar. Isso é uma forma de eu começar, não a controlar, mas a gente usa o termo de colocar guardrails. Imagina que você está numa rodovia e alguém vai perder o controle. É a IA. A IA vai perder o controle. É domesticar, é colocar o guardrail. Se você não treina o guardrail grande, vai variar muito. O carro vai capotar, vai girar, vai ter espaço. Conforme você vai restringindo o guardrail, o que vai acontecer? Você vai fazer com que o carro ele não varie. Ele bate, mas ele não vai andar de ré. Ele vai bater e vai voltar. Ele vai bater e vai voltar. Então, esse sentido e esse contexto ajuda muito você a preparar uma IA, a você trazer uma IA para dentro de um túnel, para dentro de um caminho, que ela vai variar, mas texto ela varia, eu quero que ela varie, mas dentro do texto, dentro da imagem, eu quero que ela varie, mas dentro da imagem. E isso traz um controle, uma sensação de controle maior, uma percepção muito mais fácil, né? Quero emendar já uma outra coisa, que quando eu falei lá atrás que eu tinha 2 grandes feitos, né, e anúncios, um deles é o IA para executivo, e o outro que é IA para educação, Henrique. A gente está no dia 15 de outubro, data marcada, fazendo aqui, você pode procurar depois, eu desafio as pessoas a procurarem o primeiro evento de IA com a educação. A educação com IA. Que legal. A gente precisa começar a trazer a inteligência artificial para esses modelos de ensino e aprendizado. Então, o professor precisa quebrar o medo de usar IA para preparar a aula. Né? Eu tenho uma filha de 9, um filho de 16, 23 e 25. A de 9 aprende completamente diferente do de 16. Já nasceu com a tela. Ponto. Já nasceu. O raciocínio é outro. Como é que eu posso ter um professor que aprendeu há 20 anos atrás, que não reciclou, que o conteúdo é o mesmo? Eu brinco que às vezes você olha o PowerPoint, não na escola dela, ok? Mas eu vejo de amigas e pares que o PowerPoint cheira mofo, naftalina. Sabe? Você fala, meu Deus, né? Não é mais widescreen 16:9, é 4:4, aquela telinha pequenininha. O cara tirou uma foto e recortou e colocou, não usa nem a inteligência artificial para gerar uma imagem criativa para atrair atenção. Então,
tem coisas... Dá para fazer aulas e aulas, né? Muito. Hoje. E aí Dá para você trazer o aluno para o teu lado, né? vai para o extremo oposto. Se você for para o mundo corporativo e trazer isso para o adulto que está dentro da empresa, que precisa aprender coisa nova. Cara, você acha que o adulto vai sentar numa sala de aula para aprender? A gente estuda pouco isso. E isso cria uma barreira natural para essas pessoas irem para um RH e aprender coisa nova. Tem muita gente que vai lá e fala, poxa, você me fez pensar. Eu sei que deveria estar pagando para mim, não eu ir para o evento, porque sou eu que estou levando um monte de coisa daqui. Joia, é isso que eu quero. Eu posso até devolver para você, porque esse comentário valeu. Porque é isso. A pessoa não percebe que ela precisou de ajuda para poder enxergar um jeito novo de fazer as coisas. Cada um enxerga de uma maneira, né? Cada um vai enxergar de um jeito. Você percebe que tem essa... E nesse evento da educação, como que vai ser? É um evento que está... eu não posso fazer todas as divulgações, mas já tem 3 especialistas junto comigo, né? Eu vou trazer uma visão corporativa e eles vão somar com a visão desde do ensino infantil, médio até o adulto. O formato dele vai ser, nesse primeiro momento, para atrair profissionais da área de educação, para que a gente possa iniciar essa discussão já entregando os prompts, os agentes que a gente tem utilizado, para que eles possam, na prática, né, não é teoria, é prática, ver formas diferentes. E a jornada vai ser construída a ponto deles primeiro perceberem como eles podem trazer a IA para benefício próprio e depois, nas instituições, como ele pode inserir essa mudança. Para quem está participando da jornada e é de empresa, tem um desafio a mais. Porque não adianta eu ir lá e pegar todo o cenário, entender tudo aquilo que é bom. Não adianta. Eu vou voltar para a empresa, eu vou ter uma barreira. Eu vou voltar para a empresa, eu vou ter um problema. Então, por que é uma jornada? Eu falei para você das recorrências. Tem muita gente que está vindo pela primeira vez, que veio pela primeira vez, já trouxe depois mais um, trouxe depois outro. Chamou amigo. Tem o último que nós tivemos do comercial, nós tínhamos uma média de 4 a 5 pessoas por empresa. Já virou uma jornada. Qual que é a média de idade? Olha, varia. Nós vamos falar das idades das empresas. Na área comercial é tudo 40 a mais. É a maioria. 40, 45 mais. Precisa ser um outro jeito. Um outro jeito. Nesse evento de educação também, que você achar uma maneira de dialogar com essa galera, né? Que é a gente, assim, acima de 40 anos, cara. Aprendeu de uma outra maneira. Não nascemos com a tela, né? Não. E não dá para você colocar que a jornada é a mesma para todo mundo. Não é. Quer dizer, a jornada não é igual para todos. Cada um tem a sua jornada. E a gente só consegue fazer isso hoje por causa da IA. Imagina, eu entrego uma IA igual para todo mundo, só que dentro dela tem 20 perfis diferentes. Você vai consumir um perfil, o outro vai consumir outro perfil. Você vai aprender de um jeito, ele vai aprender de outro. Você perguntou, você tem troca. No final, todo mundo chegou no mesmo ponto. Só que de jeitos diferentes. Olha que interessante. Necessidade diferente. São todos cenários diferentes que você acaba fazendo. E a IA, ela engloba isso. A IA traz isso como um cenário extremamente positivo para a evolução da educação da pessoa. É algo tão natural que às vezes a gente esquece. Né? E quando a gente traz a inteligência artificial dentro da educação, não é para dar a coisa pronta, mas é para, de novo, quem está dentro das suas estruturas vão voltar com novas ideias. Vai ter resistência? Claro que vai. Nem todo mundo participa, nem todo mundo vai ver, claro que vai. Mas você imagina numa jornada, a pessoa foi no mês de outubro e ela sabe que no mês de novembro vai acontecer. Aí ela chega lá e fala assim, não, pode deixar, você vai comigo no próximo evento. Você percebeu que eu empodero ela? Sim. É diferente de ela virar e falar, eu não sei quando vai acontecer esse evento, eu não sei. Talvez já perdeu. Agora, se ela sabe que todo mês vai ter aquele evento, tendo 1 ou 50 pessoas, ela faz o movimento acontecer.
Ela vira e fala, opa, vou levar esse cara porque esse cara é bom, mas ele precisa ouvir, ele precisa começar a beber da mesma fonte que eu estou bebendo. E aí você começa a dar condições para essa pessoa trazer mais pessoas e implementar o que ela quer implementar de novo. A gente começa a fazer o ciclo de inovação acontecer. Eu anotei aqui, Kleber. Empresa. Todas as empresas, você vê que dá para qualquer empresa usar? Qualquer. Qualquer empresa, qualquer segmento, qualquer estrutura, qualquer tamanho. Desde pequenininha muito. Até... As pequenininhas, inclusive, são as que mais são beneficiadas. Quando a gente fala do eu empresa, né? É o cara que paga, é o cara que vende, é o cara que entrega, é o cara que fatura, é o cara que dá suporte, é o cara que faz tudo. Hoje você tem condições com baixo custo é baixo custo mesmo, talvez 500, 600, até R$1.000 por mês, o que é menos do que um salário mínimo, menos do que, sei lá, uma boa fonte de estágio. Você consegue ter inteligências artificiais, como o próprio ChatGPT, tá bom? Não precisa ir muito longe, que vão fazer parte desse trabalho. Parte desse trabalho. Eu mesmo tenho, dentro do nosso ecossistema, algumas IAs que tiram dúvida. Né? Eu tenho um colaborador que está lá em Curitiba fazendo um trabalho. Ele não precisa me acionar para poder tirar uma dúvida que eu tenho na IA. Você imaginou o tempo que eu economizo? Você imagina isso numa empresa pequeníssima, num cara que é sozinho. O cliente fica toda hora pedindo para ele coisas, ele tem que mandar arquivo, ele tem que mandar cópia de nota, cópia de boleto, ele tem que... A IA faz tudo. São processos, né? São processos. Ele já deixa pronto. Você percebeu? Então, se eu conheço o processo e todos os processos dentro de vários segmentos, eu consigo trazer isso na ponta com a IA para quem vivencia isso. Eu faço a IA da minha empresa. Da sua empresa. Isso vai te trazer produtividade, vai te permitir colocar em outro patamar, crescer mais rápido. Por isso que quem usa a IA está saindo na frente. Porque amanhã ou depois, se você dá um atendimento melhor que o teu concorrente ou dá uma entrega melhor que o teu concorrente, os clientes vão perceber. Né? E eu uso aquela frase, né, que paladar não retrocede. Depois que você experimentar uma coisa melhor... E uma coisa boa? Você não vai voltar. Provou um negocinho bom... Você pode comprar um prato de comida com uma experiência fantástica. A hora que você vai comprar um carro, é diferente. Mas aquela experiência tem que ser tão boa quanto o prato de comida. Eu vou comprar um produto X, tem que ser. Não importa o que você está comprando, é a experiência. E isso cada vez mais fica latente. Então, as pessoas precisam pensar estrategicamente nisso e entender como a IA, primeiro, vai resolver o meu problema operacional. Segundo, como ela vai me ajudar a tomar decisão. Hoje, eu sou bombardeado. Você viu que a hora que você mandou para mim ali a folha, eu já estava com a IA. Tá tudo no jeito. Um contrato que a pessoa pediu tal coisa, um escopo que está mudando no projeto, qual é o risco? Eu tenho que tomar decisão rápida. Se eu estou de um local para outro, eu já tenho as minhas IAs que sabem como o projeto funciona, como é o cliente. Eu clono os clientes. Eu tenho um cliente, aquele cliente para aquele contrato é de um jeito, aquele mesmo contrato para outro cliente é de outro jeito. Se alguém me liga e pede uma opinião minha e eu estou no trânsito, não estou pensando naquilo, como é que eu vou tomar uma decisão rápida sem olhar algumas coisas? Eu já ponho para IA. Grava e manda para IA? Gravo, mando áudio, pego o arquivo, mando. Que nem você fez, manda foto, mandei. IA, eu preciso disso, assim, assim, assado. Para quem não sabe do que a gente está falando aqui, eu escrevi aqui umas perguntinhas e minha letra não é... É meia... Não dá para ver aqui, mas nem se tivesse para ver, não dá para ver. É uns garranchinhos que eu... Aí eu tirei uma foto e mandei para ele, ele já mandou na IA e a IA meio que traduziu ali o que eu tinha escrito. Os rabiscos, os rabiscos. Os aerógrafos, já trouxe ali o que seria. Mas você percebe, vamos inverter, vamos ver o lado bom disso. Nesse exemplo, se ela acertou 50%, eu só tenho que trabalhar os outros 50%. Eu não tenho que trabalhar os 100%. Já é uma baita economia. Poxa. Segundo, se eu trabalhei 50 num tempo mais rápido, vamos imaginar que eu levaria 2 minutos. Com a IA eu levei 1. O que eu vou fazer com 1 minuto restante? Pedir para ela criticar e me dar insights.
Eu fiz mais rápido e fiz algo que eu não faria para ler direto. Eu ia gastar 2 minutos só para ler, só para entender, e não para interpretar, para ter insights. Sim. Então, é um exemplo prático. Então, hoje, quando alguém manda para mim, eu quero ABC, eu falo, tá bom, manda para IA. IA, é esse cliente com esse contrato, com esse documento. Aponta para mim os 3 maiores riscos. Bom, as 3 maiores vantagens. Bom, no documento tem as vantagens escritas? Não. Então, nós vamos fazer, mas a vantagem é essa, não está escrito, você não está vendo. Não tem valor. Ele está comprando preço, valor. Olha como muda. Lê contrato, né? Lê contrato, o valor para o meu cliente. Você percebeu isso? Não percebi. Nossa, é verdade. Porque é um momento de decisão. Então, esse é o segundo estágio. A IA ajudando a enxergar melhor para eu tomar decisões melhores e mais rápidas. Rápida. Né? Eu não vou me arrepender depois. É claro que acontece, né? Porque a gente que prepara a IA também é falho. Mas a maioria das vezes a gente acerta. Fala, cara, terminei o dia, eu fiz um monte de coisa e muito melhor do que se eu tivesse sozinho. Os terceiros estágios, quartos e quintos estágios são mais automações, tá certo? Então, vai chegar a vez que eu confio tanto numa IA que eu vou criar uma automação para ela tomar uma decisão por mim, ao invés de eu ter que tomar a decisão. E que eu vou supervisionar. E depois você vai evoluindo até ela estrategicamente a conduzir assuntos que você não está enxergando, direcionamento de empresa, abertura de novos mercados, parcerias estratégicas. As IAs fazem, mas falta informação e tempo hoje para a gente poder dedicar exclusivamente ações em cima desse assunto. Precisa de muita informação, precisa de muito conteúdo e de preparo. Então, nós estamos encaminhando para isso. Já existem empresas que já vivenciam isso, né? Mas não é a grande maioria. Adotaram a estratégia, automação, decisão e etc. Entendeu? Então, essa jornada, ela muda uma cultura, ela muda um cenário. O lado oposto também, Henrique, isso é importante dizer para as pessoas, para quem não conhece o movimento. A jornada das empresas inteligentes, né, o mais inteligentes agora, né, é um movimento que vem de um movimento anterior, que é o empoderaai.com, que é o empoderamento das pessoas através da IA. Para que a gente hoje possa abastecer essas IAs que vão para o movimento, a gente acolheu os especialistas durante 2 anos, ok? Então, assim, muita gente pergunta quem são os nossos concorrentes, né? Eu diria que talvez os nossos concorrentes vão chegar, né? Porque não tem ninguém que há 2 anos começou esse trabalho junto com a gente. Não quer dizer que daqui até a próxima semana não tenha, ok? Né? A gente vive num mundo de cópia e reprodução e tem que ser assim, porque a concorrência positiva melhora cada vez mais o mercado, né? Mas a gente preparou essas pessoas. Foi um trabalho de 2 anos semanais com os profissionais gratuitos, treinando esses profissionais, acompanhando a entrega deles em clientes, em áreas, aqui em Rio Preto, em São Paulo. A iProcesso, que é a minha empresa principal, ela está no Brasil todo, em 4 estados, né? Ou 22 colaboradores. A gente atua com a melhoria de processo. E começou lá esse movimento, porque eu percebi que a IA no cliente que tem o processo melhorado exponencializa. O que eu precisava? Trazer gente que fala a mesma língua, não de processo, mas que fala de negócio. O RH, vem aqui, eu vou te ensinar como é que usa a IA. Eu vou te ensinar como é que muda o processo. Eu vou te ensinar como melhora o processo. E ele tem conhecimento de RH. Comercial, manufatura, logística, financeiro, dono. E isso virou esse movimento que é hoje. Então, para abastecer esse movimento, tem uma retaguarda que as pessoas podem entrar no site, é o empoderaai.com ou empodera.ai, também dá na mesma, que é um movimento que ainda continua, que não pode parar, que é um movimento de aprendizado, em que traz e acolhe vários profissionais. Tem muita gente que veio em transição de carreira. Muita gente começou a perceber que tem muito conhecimento e pode compartilhar esse conhecimento de outra forma. E um movimento abastece o outro. Um movimento abastece o outro. E agora colocando C-Level e colocando educação, né?
isso começa a criar o estratégico, né, com uma robustez com o uso da IA, a educação que permeia a empresa como um todo. E criar uma cultura, né? E cria cultura. É isso que precisa, né? É isso. A gente é muito consistente, né? Muita gente pergunta, né, da onde vem. Nem todos conhecem também. Aí, processo que a minha empresa vai fazer 7 anos agora, né? Depois de 25 anos no mundo corporativo, eu resolvi empreender sozinho, né? Não com sócios. Durante esse período de 7 anos de muita aprendizagem e etc., nós trouxemos dentro daí processo uma cultura que é o webinar. Semanalmente, nós temos um canal no YouTube que tem 2.500 pessoas hoje, totalmente denso, corporativo. A gente, cada semana, toda quinta-feira, toda semana, jogo da Copa, Tá lá. Natal, Ano Novo, nós estamos lá. É compromisso. Mais de 160 especialistas, mais de 400 horas, e é um MBA que está lá dentro. A gente começou a perceber que as pessoas precisam dessas rotinas para elas poderem pensar em mudar. Aquilo que é novo fica mais difícil, porque você não vê o próximo passo, né? Você vai construindo. E é essa jornada que a gente está herdando daí processo, como uma rotina consistente, que é um compromisso, que faz sentido para a gente está levando para a jornada. Ô Kleber, a gente tinha falado agora há pouco sobre a PET, né? O ecossistema que virou ali na PET que é incrível. Há uns 2 anos, sei lá, 3 anos atrás, era mais empresas de tecnologia que eram associadas. E hoje outras empresas que não são necessariamente de tecnologia, usam tecnologia, consomem tecnologia, mas são de outras áreas. Tem hospital, tem outra... Escolas, tem outro. Diversos. Como que você vê isso? Eu acho incrível, né, a PET. Nós somos associados há mais de um ano. E foi primordial até para o sucesso da jornada. Né? Primeiro porque tem uma infraestrutura fantástica. Infraestrutura física, rede, Wi-Fi, para quem já foi lá, som, microfone, projeção. A gente consegue transmitir com altíssima qualidade para quem está fora. Então, de Rio Preto hoje, eu diria que é o melhor dentro dessa estrutura, não tem para fazer esse tipo de trabalho, tá? Para quem quer prática, né? Não é palestra. Você vai e faz a prática. Segundo, que o ecossistema diverso é o ecossistema da inovação. Então, hoje, quando eu tenho uma empresa da área de saúde conectada com uma empresa que desenvolve controle e gestão de portão eletrônico, smartphones e etc., são diversos. A diversidade permite a inovação. Então, ali se tornou um polo extremamente importante e rico. Então, hoje, não só quem está lá, mas quem está fora, que ainda não é associado, olhando a PET, entende, né? Quem está lá dentro já vivencia. Quem está fora percebe que é um ecossistema, que eu não sou tecnologia, eu não produzo tecnologia, mas você consome. E precisa. A tecnologia está em tudo. Mais, né? Então, ali você tem condições de colocar treinamentos, né? O CCC que a gente faz, né? Que é o Centro de Capacitação. Quando eu olhei aquela infraestrutura parada, falei, gente do céu, aqui tem um potencial enorme. Vamos usar isso aqui. Vamos usar. Então, hoje a gente faz capacitação semanal. E quem dirá 2, 3 vezes por semana. Dá para usar muito em segmentos diversos, falar de negócio, trazer essa diversidade para discutir o novo. Só tem gente experiente, né, de vários segmentos. Poxa, é um ambiente rico para você trocar. Né? Eu sou muito suspeito. Eu gosto muito porque está muito conectado à inovação, né? Além de ter uma gestão excelente, um ambiente que é agradável, uma infraestrutura, final de semana é aberto. Assim, aqui em Rio Preto, eu que venho de São Paulo, sim, é um local bom. A faculdade UFSCar vai ser ali do lado. Ali do lado, acertou a mão. E importante isso que você falou, tem clientes nossos, como eu vou citar aqui a World Games montou a estrutura deles no quarteirão do lado. É gigante, né? Montou, vão ter 2 estruturas. Então, assim, você percebe que vira um polo, né? Fica tudo muito fácil. Sim. É muito bacana. Henrique, só para não perder... Aqui a gente está falando de inovação, né? E eu não posso deixar de falar aqui. Há 3 meses, a gente lançou
o Service as Software. A gente lançou esse movimento que virou um software, né? Que é o robô 24/7. É a consultoria 24/7. Né? Hoje, as pessoas podem ter acesso 24/7 de uma consultoria de recursos humanos, de comercial, 24/7 de softwares. Nós fizemos a conexão com 2 grandes players de ERP. Eu ainda não posso soltar aqui, apesar de a gente já estar com os testes. Então, você imagina amanhã, você como empresário na tua empresa, trocou uma pessoa, né? Entrou uma pessoa nova ou expandiu. Não trocou, expandiu. Eu preciso treinar aquela pessoa. Eu preciso treinar no meu processo. Eu preciso treinar naquela tecnologia. O custo que hoje... Olha a IA indo para esse outro lado de reter custos, né? De conter custos, na verdade. O custo que eu destino como investimento para treinar aquela pessoa, eu posso reduzir quando eu coloco uma IA 24/7, que está toda hora ali apoiando aquela pessoa. Ela vai fazer uma coisa, ela tem dúvida, ela pergunta. E a resposta vai ser direcionada para ela. Ela vai entrar no sistema, como é que eu faço tal coisa? O sistema está conectado com a IA ou está conectado com as bases do processo da IA e diz, vai naquela tela e faz isso. Eu estou lançando uma compra, uma nota. Que nota que é? É despesa. Como é que você sabe que é despesa? Tira uma foto para mim. Do jeito que eu fiz aí. Sim. Tira uma foto. Olha, você está dizendo aqui que é microfone. Microfone aqui não é despesa. Microfone é ativo. Olha a diferença. Ao invés daquela pessoa classificar errado aquela nota, ela passa a classificar agora com o apoio da IA, que foi ensinada por nós, com aquele processo, com aquele sistema. Então, isso a gente chamou de Service as Software. É o SaaS, que não é o SaaS que o mercado conhece, que é o Software as a Service. A gente, né, em estudos, existe um movimento americano disso, ainda muito incipiente, a gente tangibilizou aqui em São José do Rio Preto, olha só. E a gente já está colocando isso nos nossos clientes, que é o Service as Software. Então, a empresa que treinou aquele colaborador e tem receio de ele sair, treina uma IA que apoia aquele colaborador. Aquele colaborador, ele não tem a obrigação de permanecer na empresa. Ponto. Você pode perder qualquer um a qualquer hora, mas a tua empresa não sofre com isso. Nem em custo, nem em retreinamento. Tudo isso que eu estou dizendo, eu estou falando com tanta propriedade que parece que está tudo muito lindo e maravilhoso, né? É fácil. Não, nós há 3 meses colocamos isso no mercado, vindo desses especialistas que fazem a parte do Empodera e que estão na jornada. E esses especialistas que também estão aprendendo, estão ganhando maturidade com os da IA. Então, é questão de, para quem começou, né? O parar não faz parte do negócio. Então a gente começou e não vai parar. Daqui 1 mês vai estar melhor, daqui 6 meses vai estar muito melhor, daqui 1 ano vai estar muito melhor. Vai estar conversando uma IA com a outra. Eu vou ter uma IA de RH conversando com o comercial, vendo por que o comercial não bate meta, qual é o perfil daquele profissional no DISC, quais são as ações que eu tenho que fazer e apoiar o RH ou apoiar o líder do comercial para que aquele indivíduo chegue no resultado dele. Então, é uma construção de cima para baixo. Por isso, do evento de empresários C-levels, porque quando o empresário entende que ele tem essa ferramenta que vai apoiá-lo a manter a empresa dele produtiva, ele vai gastar energia com coisas melhores do que aquilo que ele faz. Ele vai pensar, né? Ele vai pensar, ele vai crescer. Não ficar só naquela rotina... Não, saiu um colaborador, foi outro. Putz, foi lá metade do meu dia para olhar, para ver quem está contratando. Ele para de perder esse foco e passa a focar no que alavanca o negócio dele. Logo, nós estamos tornando aquela empresa mais inteligente. Feito? É isso aí, show de bola. Kleber, obrigado. Estamos terminando aqui o podcast. Boa. Deixa um recado aí para a galera. Quem ainda não usa IA, o empresário aí que está vendo a gente, acho que, né? Tá naquele meio do caminho? Tá com medo ou acha que é besteira, porque ainda tem, né? Boa, eu vou dar um recado que é o seguinte, não acredite em nada do que eu disse até aqui. Esse é o recado final. Vai lá e faz. Vai lá e põe à prova. Se o que eu disse aqui parece que é coisa do outro mundo, prova para você mesmo que eu tô errado.
É o único recado que eu dou. Testa, vai lá, usa, paga $100, paga $20, é o menor custo que você vai ter, mas testa de forma séria. Desafio aqui, quem está assistindo, se quiser participar do nosso movimento em um encontro gratuito, só fala, marca lá, eu coloco as pessoas para elas verem. Testa, põe em prática, não acredite. Porque a crença vem de dentro para fora e não de fora para dentro. Se você tem dúvida, vai lá e faz. Se você errou, vivencia com quem já acertou. Mas não desista. Porque se tem gente do teu lado que está acertando, é porque alguma coisa diferente ele está fazendo. Então aprende com essas pessoas. Então isso faz com que você tenha um incômodo positivo, que você vai dormir preocupado. E se você não está na IA, é o que eu digo, o teu concorrente está. Pode ter certeza. Uma hora vai precisar entrar. Olha, pega lá o número de empresas no site, né, que é o empoderaí.com/jornada das empresas inteligentes, já tem lá a logo das empresas que participaram. Pega lá e veja se você não está lá. Se você não está lá, fica um pouco preocupado, mas vai pôr a prova. Não tem como aprender sem pôr a mão na massa. Tem que fazer. Esse é o meu recado. Legal. Feito? Valeu. Obrigado, viu? Gente, até a próxima.